assunto principal. Nós não podemos deixar de lado. Não se pode relaxar quanto a isso. É o assunto principal. É a santificação. Eu já vi algumas pessoas dizendo assim, olha, eu sou crente, mas eu não sou aquele fanático. O que ele está querendo dizer com isso? Que vai para a igreja, mas eu não vou orar, não vou estar lendo a Bíblia, né? Isso aí é para fanático. Isso é um engano. Isso é um engano terrível. Viu, meus irmãos? Isso é um engano. E no nosso texto, meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele traz essa ideia da santidade de Deus. E eu queria compartilhar aqui 3 aspectos com os irmãos. Não vou demorar muito, então eu peço aí o seu comprometimento em estar atento ao que nós vamos estar aqui meditando. O primeiro aspecto, irmãos, é sobre a filiação. E se nós somos filhos, o filho, ele herda do pai, as suas características. Há alguns que dizem aí que meu filho é a minha cara, Muitos eu escuto isso direto, Olha, o Nicolas é o Ronaldinho, Cadê o Ronaldinho? Já ouvi até hoje, E meus irmãos, os filhos, eles herdam as características do pai. E nós como filhos, irmãos, o apóstolo Pedro diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente. Então, nós somos filhos de Deus. E o filho de Deus, ele herda do pai as suas características, que nós chamamos de os atributos de Deus. Existem os atributos de Deus incomunicáveis. Os incomunicáveis é que Deus é eterno, é soberano, só pertence a Deus. Esses aí só pertencem a Deus. Mas os atributos comunicáveis, esse Deus, ele compartilha com os seus filhos. E esses atributos, ele precisam estar na vida dos filhos de Deus. A menos que você não é filho de Deus. A menos que nós somos filhos da desobediência. Se nós não somos filhos de Deus, então essas qualidades não existem em nós. Mas se somos filhos de Deus, essas qualidades precisam haver em nós. Precisam existir em nossas vidas, nos acompanhar. Quais são? Bondade. O filho de Deus, ele precisa viver em bondade. E aí esses são os atributos comunicáveis que Deus compartilha com o seu povo. Amor. No meio dos filhos de Deus, há uma necessidade de ter amor. Se nós não amarmos os nossos irmãos, nós não pertencemos a Deus, não somos filhos de Deus. Amor, paciência, longanimidade, A ideia de longo, uma longa paciência, Algo que se estende, que não é curto. Isso é a ideia de longanimidade. E essas características, irmãos, elas precisam estar em nossas vidas, nós precisamos buscar. Vivenciar com elas, porque Deus, ele, da sua própria natureza, tem todas as qualificações: bondade, amor, paciência, misericórdia. Há em Deus isso, e nos filhos de Deus precisa haver também, E nós não podemos, irmãos, ter uma vida dualista, uma vida dupla, Quando eu estou no meio do povo de Deus, eu me comporto bem, eu caminho ali igual a todos os irmãos. Quando eu estou lá fora do vínculo religioso, eu me comporto de outra maneira, o linguajar, as atitudes, as ações, aquilo que está no coração de maldade. Então não tem essa união de nós vivermos uma vida dualista. Embora alguns líderes religiosos, eles ensinavam isso, Você vive uma vida meio religiosa e meio mundana, Aquele crente Raimundo, pé na igreja, outro no mundo, Então isso não há essa comunhão. A ideia de ser santo, irmãos,
a ideia de ser santo é mais ou menos aqueles... eu não sei assim dizer a área profissional dele, mas esse dia eu estava vendo um vídeo, o cara cortando uma rocha, e ele cortava, a pedra saía quadradinha, ia lá com a talha dele, aí rachava certinho, né? E aí a ideia é o seguinte: você corta ali a rocha, e aí tira aquela pedra, e essa pedra ela é separada para colocar em algum lugar, né? É como lá nas pirâmides, foram cortadas as pedras e elas foram colocadas lá na pirâmide. E o propósito delas foi esse. O propósito daquelas pedras foi ser tirado de uma rocha e ser montado ali aquela pirâmide. Até hoje elas estão lá no seu propósito. Assim é a vida dos filhos. Deus, ele te lapidou, ele te separou ali da grande rocha que é o mundo. Você estava no mundo, na desobediência, vivendo nas práticas do pecado, no príncipe desse mundo, Satanás, a vontade do inimigo, mas Deus foi lá e te lapidou e te separou para você ter um outro propósito. Então essa pedra, ela não tem a possibilidade dela voltar à sua rocha e fazer parte lá da rocha. Ela tem o seu propósito nessa construção. Você tem um propósito. Você, como filho de Deus, Deus vai te tirar do mundo, te separar com um propósito de servir ao Senhor. Segunda questão, irmãos, que o apóstolo Pedro traz é que nós somos chamados, nós somos filhos. Falei o primeiro propósito aqui que nós somos filhos de Deus. E o filho de Deus, ele tem as características do pai, ele herda. Natural, herdar as características do pai. O segundo propósito, irmãos, é que Deus, ele te chamou. Um dia Deus chamou Pedro, Tiago e os 12 apóstolos e disse: vinde, eu vos farei pescadores de homens. Lá em Marcos, capítulo 1, versículo 17. E esses homens, esses 12 homens, eles disseram sim. Com o coração cheio de fé, eles disseram sim e imediatamente passaram a seguir Jesus. E um dia Deus chamou muitos que estão aqui, nós poderíamos dizer até a maioria, né? Mas como eu não conheço todos, eu não posso dizer que Deus chamou todos. E se tem alguém aqui que você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você ainda não se sente como filho de Deus, Deus está te chamando. Deus está te chamando. Deus, ele chamou muitos e ele continua chamando nos dias de hoje. Fato é que eu quero deixar aqui bem fixo é que Deus, ele nos chama. E esse chamado, irmãos, ele traz algumas implicações também, né? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos. Essas características aí, irmãos, de filho. Aquele que nos chamou, ele é santo, então nós temos que herdar. A santidade, ela precisa ser buscada por nós, irmãos, como filhos de Deus, porque o nosso Pai Celeste, ele é santo. Embora, irmãos, nós vamos pecar algumas vezes por acidente, irmãos, mas nós não vamos viver de uma forma deliberada no pecado, vivendo a todo momento, desenfreado, pecando. A confissão de fé de Westminster, o breve catecismo, ele dá uma definição sobre a santificação. A santificação é a obra livre da graça de Deus, pela qual nós somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados para morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. Olha a definição aí de santificação. É um ato de Deus, da livre graça de Deus, né, atuando no homem, né, e esse homem,
a cada momento, ele vai ser habilitado para morrer para o pecado. Ele vai estar numa luta, diariamente, né? Às vezes sendo tentado pelas suas cobiças, mas o seu espírito, que foi santificado em Jesus Cristo, ele vai vencer. Ele vai te possibilitar vencer essas lutas contra o pecado. É uma guerra. A partir do momento que Deus nos chamou e nós aceitamos o chamado do Senhor, seguimos esse chamado dele, nós vamos numa luta diária. Mas toda a obra redentora de Cristo, ela nos ajuda a vencermos as nossas limitações ainda nesse corpo. Ele nos chamou, Jesus um dia, ele disse: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homem. E aqueles discípulos, eles responderam sim. A vida deles foram transformada completamente, né? Talvez isso explique porque Pedro usa o termo chamar com tanta frequência nesta carta. Somos chamados para ser santo. Então você tem um propósito. O propósito da sua vida que Deus lhe chamou não é para você viver uma vida dualista. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Mas para você ter uma definição certa. Como uma pedra que é tirada da rocha. Ela vai ser tirada e vai para um alicerce de uma construção, de um edifício. E ela fica ali por toda a sua existência. Nós somos assim. Uma vez que Deus te chamou com o propósito de servir a Ele até o fim dos tempos, até Jesus voltar, até a volta de Cristo e eternamente lá na glória. Amém? Amém. Somos chamados para sofrer o exemplo e seguir o exemplo de Cristo. 1 Pedro 2,21 diz assim a Bíblia: portanto, para isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando exemplo para seguirdes os seus passos. Glória a Deus, irmão. Deus seja louvado. Deus nos chamou. Deus te chamou. O apóstolo Pedro, ele frisa muito essa questão do chamado. Por quê? Há um grupo de judeu. O apóstolo Pedro, só relembrando aqui, ele foi chamado para pregar para os judeus. E havia um grupo de judeus que eles estavam assim na dúvida. Tentando um pé voltar, e o outro pé está aqui, em Jesus, que eles passaram a crer, e o outro pé queria voltar ao antigo judaísmo. Porque a perseguição, havia uma perseguição implacável, né? Do militarismo e dos líderes religiosos. Eles perderam as suas casas, perderam alguns as suas famílias, e alguns estavam morrendo ali, martirizados. Então havia ali uma tendência a voltar, a abandonar Jesus. E o apóstolo Pedro, ele traz essa instrução. É nesse aspecto, é nesse cenário que o apóstolo Pedro escreve essa carta. Nós somos separados. Você não chamou, não foi para seguir, a obedecer os homens, o sistema, aquilo que te influencia, a ideia dos seus amigos. Você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para agradar a homens. Você foi chamado por Deus, para a glória de Deus. Amém? Em terceiro e último lugar, irmãos, nós vamos falar aqui, pegar um pouco aqui da questão da eleição. Que Deus, mas a eleição dos pecadores para se tornarem santos pela graça de Deus envolve não apenas privilégio, mas também responsabilidades. Eu tenho uma é bom, não. Então Deus, ele te escolheu. Você é filho de Deus, Deus te chamou e ele te escolheu. Ele te escolheu. E essa escolha, irmãos, é claro, como eu falei, é um presente incalculável, impagável. Nesse chamado de Deus, Deus concede aos seus filhos vida com abundância e vida eterna.
Presente, irmãos, que o dinheiro não pode pagar. Presente, irmãos, que ninguém poderia comprar. Você não poderia comprar esse presente, você não poderia pagar. Foi um preço incalculável, um preço impagável que Jesus pagou por você, por esse presente. E toda essa obra, a obra de Cristo na cruz do Calvário, o derramado do seu sangue, esse sacrifício, foi para nos tornar santos. E nessa eleição de Deus, que Deus te escolheu antes da fundação do mundo, como muito bem estava falando o Marcelo, pastor Marcelo, e nessa eleição, irmãos, tem os privilégios, mas também tem, irmãos, os deveres. O seu dever, como alguém que Deus te escolheu, você tem um dever, tem algo, tem a sua responsabilidade. E Deus te escolheu, irmãos, a sua responsabilidade, Deus te escolheu para ser santos, para sermos santos, irrepreensíveis. Qual é a ideia de irrepreensível? É aquele amigo seu, que você chama ele para vir para a igreja, ele diz assim, eu vou porque eu te conheço, você é um homem de Deus. Não há acusação contra nós. Diferente de quem vive uma vida dualista, né? Se você vai convidar um amigo seu e você vive na sua vida dualista, uma parte da sua vida é igual ao ímpio, outra parte é igual ao cristão, na igreja é igual ao cristão, fora da igreja é igual ao mundano. Então você chama alguém e diz, vou nada, rapaz, você cachuleta e jabuti, como diz o pastor Jorge, você, nó cego. Eu trabalhava numa empresa, que entrou um rapaz lá, que o pessoal, olha, entrou o irmão, e depois de alguns dias deram outra atribuição a ele, aquele lá, irmão malandro. De manhã na reunião ele orava bonito lá, mas depois da reunião ele desviava coisa, guardava coisa, levava coisa no bolso, falava na gíria e tal, meu irmão, o negócio é o seguinte, eu estou de boa aqui e tal, não sei o quê, e aí fazia muitas coisas que não condizia com esse título de ser filho de Deus. E o apóstolo Pedro, ele disse que nós devemos andar de forma digna do nosso chamado. De forma digna. Tem um padrão celeste. Padrão celeste. E nós somos chamados para ser irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Não há nenhuma acusação dos vizinhos, nem da direita, nem da esquerda. Os seus vizinhos se dão bem com você, os seus amigos da escola lhe vê como um filho de Deus, lhe vê como um servo de Deus. Essa é a questão de ser irrepreensível. Lá no seu trabalho, lá no nosso trabalho, nós temos esse testemunho vivo nos acompanhando. Deus nos chamou para si, e uma vez que Ele é santo, nós devemos ser santos. Pedro cita o Antigo Testamento, lá Levítico capítulo 11, 44, 45, Levítico capítulo 19, versículo 2, Levítico capítulo 20, referente à santidade de Deus. Os irmãos falaram a santidade no Antigo Testamento, mas nós não vamos ler, porque o meu foco aqui é o Novo Testamento. Mas o apóstolo Pedro, ele cita trechos das Escrituras do Antigo Testamento, enfatizando essa questão da santidade. E a santidade, irmãos, ela é algo que é da natureza de Deus. Faz parte da natureza de Deus. Deus é luz e nele não há trevas alguma. Toda a santidade que o ser humano tem em caráter, em conduta, deriva de Deus. Ser santo significa ser separado para o uso exclusivo de Deus. O uso exclusivo de Deus. É como um instrumento desse aqui. Esses instrumentos são da igreja. Então o uso deles é para o louvor de Deus.
Imagine aí, irmão, se você pega esse instrumento e você leva para um barzinho e toca lá um forró-bodó. Tem gente que vive assim, né? Uma hora está na igreja e outra hora está no forró-bodó. Né? E a ideia de santo é algo que pertence exclusivamente a Deus. A Deus. Para Deus. Fomos feitos por Deus e para a glória de Deus. Amém? Amém? Deus seja louvado, irmãos, porque isso é um privilégio. Às vezes nós não entendemos isso. Eu lembro que uma vez estava pregando no trabalho e tinha um rapaz lá que ele era conhecido como o pai da pinga. Por que será? Ele bebia muito, né? Aí o pessoal chamava, o pai da pinga. E ele respondia, comigo. É. E aí pregando lá e a ideia de sermos servo de Deus. E o que é o servo de Deus? O servo de Deus é o escravo, é a ideia de escravo mesmo, é aquele que pertence a Deus. A ideia do escravo é aquele que faz a vontade do seu senhor exclusivamente, ele não tem vontade, o escravo ele não tinha vontade própria. E a ideia de nós sermos servos de Deus, irmãos, é nós vivermos a vontade de Deus, assim como o Filho viveu. Somos cristãos, né? Imitadores de Cristo, então precisamos viver a vontade do Pai. E ele entendeu isso, nesse dia ele entregou a vida a Jesus, e ele disse assim, olha, eu passei muitos anos sendo escravo do diabo, da bebida, e hoje eu entendi que é um privilégio ser um escravo de Deus, porque ser um servo de Deus, você não vai penar, pegar lambadas, mas Deus tem preparado coisas maravilhosas para o seu servo, para o seu povo, para os seus filhos. Então é um privilégio, é algo assim incomparável. Não existe nada igual do que pertencemos ao Senhor. Qual é a alegria do ser humano nessa vida ou na morte? É saber que ele pertence a Deus. A alegria, irmãos, não é você estar lá no mundão, bebendo cachaça, usando droga e tal. Isso que o mundo prega. Não, mas você como filho de Deus entendeu que a alegria sua é saber que você pertence ao Senhor. Os apóstolos de Jesus estavam presos, Paulo estava preso, e ele cantava louvores a Deus com alegria. Por quê? Porque a alegria dele não estava na circunstância, mas estava em saber que ele pertence ao Senhor. E o apóstolo Pedro, ele deixa muito claro isso na carta toda de Pedro, é que, meus irmãos, o apóstolo Paulo também, a nossa esperança, ela não se limita apenas nessa vida. Ela vai além, vai muito além do que essa vida. É muito superior. Aliás, o apóstolo Paulo diz assim, se a nossa esperança, se a nossa alegria, ela tivesse voltada só a essa vida aqui terrena, nós seríamos os homens mais infelizes dessa terra. Mas não, a nossa esperança, ela vai além. Ela é eterna. Ela não está ligada naquilo que se corrompe, que se acaba, que se passa. Mas ela está sobre as coisas eternas. E, irmãos, essa escolha de Deus envolve separação do que é impuro e a completa consagração a Deus. 2 Coríntios 6, do verso 14. Devemos ser santos em todo o nosso procedimento, de modo que tudo que fizermos reflita a santidade de Deus. Aleluia! De modo, irmãos, vou repetir mais uma vez, de modo que tudo que nós vamos fazer, quer seja jogar bola, quer seja jogar vôlei, quer se divertir, quer estudar, quer ir trabalhar, quer seja qualquer coisa que nós formos fazer, precisa refletir a Deus, o nosso Pai Celeste. E aí eu encerro por aqui, irmãos. Que o nosso Deus possa estar aplicando em nossos corações